Então, iniciando a gravação dessa segunda parte da nossa aula, né? Retornando no nosso intervalo, vamos dar continuidade. Então, a gente está tratando na aula de hoje da unidade 3.2 e da unidade 3.3. Então, a gente está já entrando também, a gente está falando sobre as formas de constitucionalismo. Então, a forma atual que nós tratamos é do neoconstitucionalismo, então a gente falou um pouquinho já das dimensões e gerações do direito. Então, vamos rever um pouquinho, então, os tópicos que nós estudamos de direito, de fundamentos históricos do direito. Então, o entendimento que se tem dos direitos humanos tão fundamentais, como a gente viu, atualmente ele é separado por dimensões e que se foram ao longo do tempo, então por decorrência de fatores históricos que datam desde a antiguidade até a nossa era contemporânea, que contribuíram para a formação dessa nossa estrutura jurídica. Então, a origem dos direitos individuais, geograficamente, elas apontam lá do Egito, da Mesopotâmia, por volta de 3.000 antes de Cristo. Então, um dos primeiros mecanismos que nós temos de proteção ao cidadão em relação ao Estado datam desta época. Então, um dos primeiros códigos que a gente já estudou, que ele visava justamente articular um conjunto de direitos referente a direito à vida, à propriedade, à honra, à dignidade da família. Então, prevendo então uma superioridade das leis em relação aos governantes, foi o Código de Hammurabi, por volta de 1690 a.C., que ele foi criado lá pelo povo da Mesopotâmia, que lembra que lá quando a gente tratou sobre isso, quando a gente viu lá a civilização antiga, eu trouxe uma foto para vocês que existe um desses códigos lá no Louvre, em Paris, ele está exposto, então foi quando também se desenvolveu a escrita, esse código ele é totalmente escrito pela escrita cuneiforme. Depois do Código de Hammurabi, o próximo avanço que nós vamos ter é a Lei das 12 Tábuas, que aí a gente viu isso lá na unidade 2, quando a gente tratou de direitos romanos. Então, que a Lei das 12 Tábuas, ela aconteceu justamente porque lembra que Roma, então você tinha a divisão dos direitos entre os romanos e entre os estrangeiros, que para os estrangeiros tinha os direitos das gentes e os romanos tinham os direitos regrados pelas leis de Roma. Então, os estrangeiros começaram a se afastar, então foi diminuindo a população, porque daí começou tendo o casamento, que eles chamavam de casamento misto, e visando trazer de volta essa população, não se diminuir, então, o seu poder. Então, os romanos criam as 12 tábuas, onde é considerado um dos primeiros textos escritos, e ele justamente é dedicado, então, um espaço para a liberdade de propriedade, a liberdade de proteção do cidadão. Então, visando-se assim com a lei das 12 tábuas, trazer uma maior igualdade entre os romanos e os estrangeiros. Na Idade Média, nós temos documentos jurídicos de extrema importância que limitavam o poder do Estado também, que foram registros de direitos de comunidades locais. A gente teve a evolução das corporações lá na Europa. Então, esses documentos, eles acabam sendo precedentes das declarações de direitos humanos. E na Idade Média, o primeiro e mais importante que a gente viu na aula de hoje foi a Magna Carta, de 1215, que ele é um marco muito importante. Então, tanto de Aristóteles até Montesquieu, que a gente estudou no início da aula de hoje, então as teorias de Montesquieu. Então,
foram doutrinas que preconizaram a divisão do poder e a garantia dos direitos dos cidadãos, então, contra o livre-arbítrio dos governantes. Até que a gente chega à teoria da tripartição de poderes, que foi criada e preconizada por Montesquieu. Então, na sequência histórica que nós vimos, então nós temos as declarações de direitos provenientes da independência, então das colônias norte-americanas, as declarações de direitos de Virgínia de 1776, a declaração então da dependência dos Estados Unidos também de 1776 e a Constituição dos Estados Unidos da América de 1787. Então, como nós vimos na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, os direitos humanos, então, eles foram consagrados e universalizados. Então, eles passam a se tornar o alicerce da política e da ideologia, que passam a dominar as democracias no século seguinte. Então, no final do século XVIII, nasce o Estado contemporâneo, que é oriundo da luta do terceiro Estado francês contra a opressão. Então, ele se caracteriza pela miséria e pelo poder despótico das sucessivas e fracassadas monarquias absolutistas. Então, destes acontecimentos históricos é que surgem os direitos humanos de primeira geração. Então, as liberdades públicas são nascidas da Revolução Francesa, então, e de outros contextos anteriores que não menos importantes. Então, aos poucos, essa fase histórica, surgem as demais dimensões também, como a segunda dimensão, que ela é oriunda da Revolução Industrial, e no contexto de pré e pós Primeira Guerra Mundial, nós temos a terceira dimensão, com a Constituição de Weimar, de 1919, e a Constituição do México, de 1917. E a quarta, e até o momento as mais atuais, nós temos a discussão sobre a existência de uma quinta e de uma sexta dimensão. Então, gente, para a gente rever, fixar todo esse conteúdo, no final lá na aula 2 de hoje mesmo, então tem uma atividade no ambiente virtual que ela vai valer, não é 110, é 100 pontos, desculpa, que ela vai ser desenvolvida, então, para abrir agora às 9 horas, para estar aberto já para vocês, e vocês podem desenvolver até amanhã, até às 19 horas, ela está no ambiente virtual de vocês, igual, semelhante ao que vocês fizeram, referente àquela avaliação da Oficial 1, então, vocês conseguem desenvolver ela lá no quiz, então ela é um complemento para a gente fechar o conteúdo que a gente trabalhou na aula de hoje. Aí vocês conseguem desenvolver uma única questãozinha, ela é curtinha, vocês têm até 15 linhas até, ela está no modelo ensaio para vocês responderem, e ela vale até 100 pontos. Beleza, gente? Dúvidas? Então, era isso que daí eu queria fechar com vocês. Então, a gente daí encerra a unidade 3.3 também. Aí, na semana que vem, eu entro com vocês na unidade 3.4. Eu fui no banheiro na hora que você estava... tem que fazer uma atividade agora? Eu passei para vocês, eu coloquei, tem lá no portal, vocês vão entra no portal Fundamentos Históricos na aula 3.2. Sabe, igual eu fiz o quiz que eu coloquei para vocês, que vocês fizeram a atividade avaliativa, que eu coloquei na aula passada, eu coloquei um quiz para vocês fazerem hoje na modalidade ensaio. Então, vocês podem, tem até 15 linhas para vocês responderem. Justamente abordando o conteúdo que eu trabalhei hoje com vocês, foi a aula 3.2 e a aula 3.3. Então, tanto com o conteúdo, seja do material que vocês têm do livro, do que eu explanei nas aulas, vocês conseguem responder o conteúdo. Então, ela abriu hoje às 9 horas, vai ficar até amanhã, até às 19 horas.
Que assim daí eu já corrijo já na aula da semana que vem, vocês já têm o resultado, e essa atividade ela vale até 100 pontos. Dúvidas? Não, Eu Alessandra. entendi. Então dá para fazer até, não precisa fazer hoje, né? Pode fazer até Não amanhã. precisa já imediato, pode fazer amanhã, só que amanhã ela fecha às 7 horas da noite, Ah, perfeito. tá bom? Ok. Então, ela abre hoje às 9, ela é um complemento da aula de hoje. Então, ela dá um apanhado geral do que a gente trabalhou na aula de hoje. Bom, obrigado, professora. Nada, beleza? Alessandra, você corrigiu aquela primeira atividade? Não entendi. Só? Oi? Você, Não entendi, cortou. você corrigiu aquela primeira atividade que a gente fez também? Não, ela tá aberta até o dia 22. Só Ah, depois do dia 22. Eu só consigo corrigir as atividades quando fecha a realização dela. tá certo. Ah, tá bom então, obrigado. Mais Porque uma vez. antes ela fica, para mim, assim, eu entro, ela fica em andamento. Aí não libera para eu fazer a correção de vocês. Eu só aquela primeira que eu coloquei, só depois que encerrar. Vocês podem desenvolver ela e fazer até o dia 22. Aí só depois do dia 22, quando ela encerrar, que eu consigo daí fazer a correção. Ah, ok, Alessandra, obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Tudo ok, Alessandra? Beleza? Então, Beleza. gente, dispensados, então, daí vocês têm aquela atividade para fazer, que daí, essa daí, amanhã, ela fecha às 19 horas, aí eu consigo, depois de amanhã, já corrigir, a minha ideia é já corrigir ela, aí na semana que vem vocês já estão, até o final de semana, eu já corrijo todas elas, que vocês fizerem. Ok, Aí essas vocês já Alessandra. vão ter a pontuaçãozinha certinha lá. Ok, Alessandra, muito obrigado pela aula. Nada, imagina. Eu já até meia-noite no máximo, eles já liberam para mim. Hoje eu já libero daí a gravação da aula de hoje também, que pode ajudar vocês para a realização da atividade. Ok? A primeira parte eu já estou baixando, a primeira parte da aula que já veio, eu já estou baixando. Encerrando agora essa segunda, eu já libero a segunda parte também para vocês. Ok, Alessandra. Beleza, gente? Então, Ok. bom Obrigado. trabalho, resto de noite para vocês, boa noite, boa atividade para vocês daí. Ok, Alessandra, obrigado. Nada, Obrigado, boa tchau, tchau. noite. Boa noite.